Essa live foi muito inspirada nos meus próprios atendimentos, nos meus próprios clientes. Que eu vi que tem uma coisa que eles fazem em comum, né? Um padrão. Então, a primeira coisa, né? O primeiro tópico é que as pessoas elas enxergam as suas características como limitação e não como recurso, né? E todas as características, elas podem ser tanto positivas ou quanto negativas. Elas podem ser tanto um recurso quanto uma limitação, né? Depende muito do contexto. Então, vou dar um exemplo. Procrastinação. Todo mundo acha que é uma coisa negativa, né? Só que depende do contexto. Porque, por exemplo, se você procrastina de entregar um relatório, é uma limitação. Agora, se você procrastina de fazer aquela compra por impulso na internet, né? Ou de comer aquele docinho, já vira um recurso, né? Eu vou contar aqui um exemplo de uma pessoa real. Essa pessoa falou pra mim assim, olha, eu acredito que o meu autocontrole é uma limitação. E aí, como eu não tenho autocontrole, né, pra mim é difícil, eu pensei assim, cara, essa pessoa tá doida. Mas o que acontece? Essa pessoa associava o autocontrole a ser visto como ser bonzinho demais. E aí, o que acontece? Todas as características, ela tem o lado luz e tem o lado sombra. Então, autocontrole, por exemplo, é uma coisa muito bem-vinda. Só que se a pessoa não sabe se posicionar na hora que ela precisa se posicionar, concorda comigo que vira uma limitação e não um recurso? Então, tudo vai depender do contexto. Então, outra coisa também que acontece muito, né? É gostar de ajudar. É uma coisa muito boa, é lindo, sabe? Porém, quando você faz da forma certa, né? Quando você faz dentro das suas possibilidades. Agora, quando você tá se anulando para poder ajudar o outro, um recurso, ele vira uma limitação. Aí vira uma sabotagem, entende? Então, enxergar mais os recursos, né? Equilibrar e explorar mais esses recursos, ele pode ser uma das chaves para você destravar a vida. Então, aquilo que você chama de defeito, né, pode ser um recurso. E aquilo que você às vezes acha que é um recurso pode ser um defeito. Tudo depende do contexto, né? Ó, vou dar um exemplo aqui que é batata. Perfeccionismo. Tem muita gente que acha que é qualidade. Sabia que o perfeccionismo ele acaba não sendo uma qualidade? Porque se você não consegue fazer o que você precisa fazer, vira uma limitação. Exato. Então, assim, até para você fazer a caridade, tem que fazer da forma certa. Porque senão você tem que ajudar o outro, mas não se prejudicar, entende? Então, tudo vai depender do contexto, né, e do equilíbrio. Então, aquela pessoa lá que falou pra mim do autocontrole, eu não tenho autocontrole, então eu invejei. Falei, cara, eu queria muito ter esse autocontrole que você tem. Mas para essa pessoa era uma limitação, porque ela não sabe equilibrar, sabe? Essa energia de saber se posicionar. Então, acontecia essa falta de clareza, sabe? Legal, gente. Perfeccionismo, ele faz a gente até entrar num ciclo de sabotagem, porque a gente quer tão perfeito que não entrega, né? E aí, tudo que... Então, assim, eu costumo trocar perfeccionismo por excelência, sabe? Então, assim, a gente faz o excelente dentro daquilo que a gente pode. E entrega, vai entregando e vai mexendo e vai mudando. Acredita-se que a limitação também pode partir do outro, do convívio, da gente dar liberdade de estar na tal situação? Olha, eu uso uma frase que é assim, ó, o cachorro só entra na igreja porque a porta está aberta. Então, se o outro te implica uma limitação, é porque você permitiu, né? De certa forma. Então, assim,
A gente nunca tem controle sobre a ação do outro, mas a gente tem sempre um controle sobre nós mesmos, como nós vamos perceber aquela situação. É o excesso de ego. O ego na psicanálise, ele é considerado como o eu, né? A forma como você enxerga e se percebe e interage com o mundo, como você interpreta a sua memória, a sua realidade. Mas o que eu vou falar aqui agora é do apego ao ego, do excesso, né? Do egocentrismo. Então, o que o apego ao ego, né? Ele é um dos nossos maiores inimigos. É uma armadilha terrível, né? Então, assim, o que é isso? É quando as pessoas já acham que sabem de tudo, elas acham que não precisam melhorar nada, que elas têm expectativa de que as coisas sejam daquele jeito, e se as coisas não são daquele jeito, elas espanam, né? Quando elas acham que não precisa de ajuda externa. Tudo isso é o egocentrismo. Então, é assim, o que o ego ferido faz, né? Ele deixa a gente irritado, deixa a gente mal-humorado, deixa a gente na defensiva, a gente quer se justificar, a gente fica com raiva. E aí faz a gente querer ganhar uma discussão, faz a gente querer estar certo das coisas, né? E aí eu falo assim, quando você ganha uma discussão, na verdade você não ganhou nada. Porque alguém saiu ferido, alguém saiu machucado. Então, não teve uma relação de ganha-ganha. Então, quando alguém perde, não é uma vitória verdadeira. Entende? Então, quando você coloca o excesso de ego no jogo, ninguém ganha de verdade, sabe? O ego, ele faz a gente até perder a nossa visão periférica, né? Faz a gente não admitir os próprios erros, as nossas fraquezas. A natureza do ser humano é ser vulnerável, é cometer enganos, isso é o normal, entende? Então a gente podia tratar isso com um pouco mais de naturalidade, entende? Ó, eu vou contar aqui uma história, né? É quando Napoleão invadiu a Rússia. Aqui é um momentinho de aula agora, tá? Napoleão, ele era considerado um estrategista militar invencível. Então imagina o ego dele onde que estava. Ele se achava, né? E ele tinha uma tropa com 500 mil homens. Então quando ele decidiu invadir a Rússia, ele falou assim, não tem para ninguém. Não tem para ninguém, tá ganho, tá no papo. O que aconteceu? Esse excesso de autoconfiança dele, né, esse excesso de ego, não fez ele tomar todas as medidas cabíveis. E aí o que aconteceu? Chegou lá, aquela tropa, invadiu a Rússia, ele não esperava duas coisas. O inverno rigoroso da Rússia e a tática russa, né, utilizando desse inverno rigoroso. Então, o que acontece? Os russos sabiam muito bem do território deles. O que eles fizeram? Destruíram várias casas, várias cabanas, acabaram com o estoque de comidas. E aí o que aconteceu com o exército francês? Voltou, de 500 mil homens, voltaram só 27 mil. A França foi derrotada. Então, você percebe aqui nessa história, né, que o que fez esse excesso de autoconhecimento, de ego. Oi, Pri, oi, Ellen. O que fez esse excesso, né? De preposição. Ah, eu já sei, eu sou invicto. E ninguém é invicto. Sempre há um espaço pra gente crescer, pra gente aprender, pra gente trocar. Vocês percebem, né? Então, assim, se desapegar do ego é muito, muito difícil. Não é a coisa mais simples do mundo. E o ego tem a sua importância. Realmente ela tem. Mas quando você desapega desse excesso, né, desse egocentrismo, a gente começa a abrir um pouco mais o olhar, começa a expandir a mente, a gente vê que tem mais espaço para aprender, né? E aí os benefícios.
ótimos relacionamentos e uma paz de espírito imensurável. E o sucesso, com certeza. Então, assim, tem várias e várias histórias de pessoas que falharam porque confiaram demais no próprio ego. Gente, quem concorda comigo, tá fazendo sentido isso que eu tô comentando com vocês. E aí, eu vou agora pro item 3, né? Que é a resistência à mudança. Então, assim, uma das pressuposições da PNL é o seguinte: a natureza do universo é mudança. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma árvore. Ela começa uma sementinha, depois ela vai crescendo e aí ela vai trocando as folhas a cada estação. Não é assim? A cobra, né? Ela não troca de pele. O que é a cobra, né? Trocando a pele. Ela jogando o velho fora para deixar o novo, sabe? Então, é assim, o ser humano é a única raça que se segura às coisas, que tem apego a coisas que não prestam mais. Isso tanto quanto objetos, informações, sentimentos, principalmente sentimentos. Ah, eu sofro com mudanças. Né? Eu sei. Mas isso é uma questão de treino, viu, Letícia? É uma questão de que quanto... Sabe aquela coisa assim? Resiste que dói menos? Não resiste que dói menos? Então é isso, assim, sabe? Segue o fluxo. Porque quanto mais a gente resiste, mais dói. Então, voltando aqui para as mudanças, né? A natureza, ela muda o tempo todo. Então, a natureza do universo é a mudança, sabe? Então, por que nós, seres humanos, somos tão resistentes à mudança? Isso não é natural, isso é antinatural, tá? Então, aqui eu vou contar uma história. Também é difícil, dificuldade com a mudança, sair da zona de conforto é difícil, Mas aí que tá, né? A zona de conforto, ela é tão confortável que às vezes a gente tá naquela situação que nem eu vi essa semana de fralda cheia, sabe? Então ela não proporciona crescimento, né? Olha só. Quem lembra da Kodak? A Kodak, ela era considerada uma das empresas mais inovadoras, né, no ramo de filmes analógicos e câmeras fotográficas. Ela era líder de mercado. E aí ela não tinha concorrência, porque ela era top de linha, assim. Era ela e não tinha concorrência. O que aconteceu? Ficou lá, né, naquele lugar confortável, só que veio uma mudança. Veio a era das câmeras fotográficas digitais. E aí o que a Kodak fez? Ah, não, tá gostoso aqui, eu já sou boa, já sou líder, quero continuar sendo tradicional. Aí o que aconteceu? Em 2012 eles decretaram falência. Então, o que eu falo, né? A natureza da vida é a mudança, é a adaptação. Então, já dizia Charles Darwin, né, que aquela pessoa que tem mais flexibilidade e se adapta melhor ao meio, ela tem mais chances de crescer e de prosperar, né? No sentido, naquela época era no sentido de sobreviver e de procriar. Mas com a gente é a mesma coisa. Agora eu vou perguntar aqui, quem é da época da Blockbuster? Vamos tudo revelar a idade aqui, né? A Blockbuster, ela também era uma empresa de VHS e DVD, e ela estava no topo. E aí, uma pessoa chamada Reed Hastings chamou uma vez o CEO da Blockbuster e falou assim: então, eu quero propor uma coisa, né? O que você acha da gente fazer uma parceria e tornar a Blockbuster uma marca online? E aí, o CEO falou assim: ah, não, essa ideia acho que não é muito boa, não. Não vou. E declinou. Então, esse Reed Hastings, sabe quem que é, gente? O Reed Hastings
é o dono da Netflix. O dono da Netflix quis propor uma parceria com o CEO da Blockbuster e ele negou. Hoje a Netflix vale bilhões. É uma empresa que cresce a cada ano. E a Blockbuster, gente, o que aconteceu com ela? Você não sabe nem o que aconteceu. A gente não sabe nem. Sumiu. Entende? Sumiu do mercado. Então, a mudança, ela é a ampliação de possibilidades. Então, se você não está tendo o resultado que você está precisando, o que você precisa fazer? Mudar sua abordagem, mudar a estratégia. E aí, não está conseguindo, muda de novo. E vai mudando até você conseguir. Porque a gente tem todos os recursos para promover qualquer mudança que a gente precisa, né? E que recursos são esses? A gente tem cérebro, a gente tem mente, a gente tem conhecimento, a gente tem livros, tem cursos, tem internet, tablet, força de vontade, vários recursos que nós temos à nossa disposição. Então, por que a gente vai continuar igual, não é? Aí, gente, eu vou pro próximo aqui, que é o número 4, que é a postura passiva. O que é a postura passiva? É quando a pessoa fica lá esperando, né? E não toma iniciativa. Então, é assim, às vezes, independente se você é funcionário, se você é dono de empresa, às vezes você tem que criar a demanda, sabe? E não pode esperar o serviço cair do céu. Então, é assim, tem gente que pode até ser um bom trabalhador, mas tem aquele perfil executor. O que mandam, eu faço, né? Mas enquanto não mandam, eu fico aqui de braço cruzado esperando. Então, assim, eu sei que empreender é muito desafiador, né? E tem dia que a gente fica muito desmotivado e é normal. Mas aí que mora o perigo. Porque quem é dono do próprio negócio não pode ficar esperando o cliente aparecer, não pode ficar esperando o cliente bater na porta e falar, oi, então, né? Precisa pensar mais no negócio, precisa inventar, precisa criar a demanda, inventar um serviço novo, um produto novo, né? Precisa inventar uma promoção, inventar alguma coisa, estudar o mercado, estudar concorrente, criar a demanda é desafiador. A gente sabe, né, Lívia? É muito desafiador. Mas é aquela coisa assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não tem como. Então é melhor que a gente se mantenha em movimento, né? O que eu já atendi de pessoa que fala assim, mas o cliente não me procura. Tá, mas o que você tá fazendo, né? Não, eu tô esperando aqui. Eu já tô aqui esperando. Não é esperando. Então tá, você lançou um negócio, lança outro, sabe? Faz um curso. E detalhe, faz o curso, já bota em prática. Lê um livro, já põe em prática, sabe? É assim, é ter uma postura muito mais ativa, mais proatividade, né? Olha, vou dar uma dica para vocês. Sejam que nem os Thundercats. Visão além do alcance. Porque é assim, a gente tem que... Não importa se você é funcionário, se você é empreendedor. Visão além do alcance. Seja proativo, sempre entregue mais. Ok? Combinado? Quem concorda? A partir de amanhã todo mundo sendo proativo. Né? A gente tem que ficar criando as demandas. Agora eu vou pro próximo item, que é o desalinhamento de comportamento e metas, né? A nossa mente, a mente humana, ela é fantástica. A gente tem muitos processos inconscientes, né? E esses processos inconscientes, eles vão além da lógica, além da razão, assim, umas coisas que a gente não consegue, às vezes, raciocinar. Mas tudo tem um porquê. Às vezes, eu percebo que tem cliente que tem um comportamento desalinhado com a meta. Vou te explicar, né? E isso acontece com todo mundo, tá, gente? Acontece comigo também, normal. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tive um coach, né? Que aconteceu com esse coach, né, meu? Eu percebi que aquilo não era o caminho dele e sugeri para ele ir por outro caminho. Algo que trouxesse mais aquele ikigai, né? Aquele propósito, sabe?
de vida, para ficar um pouco mais alinhado, porque aí a pessoa tem mais motivação, sabe? Um exemplo clássico disso é emagrecimento. Tem muita gente que quer emagrecer, mas na verdade não quer. Na verdade, a pessoa quer emagrecer não por ela, mas ou porque quer entrar dentro de um padrão de beleza imposto pela sociedade, ou a pessoa fala que quer emagrecer, mas ela sabe que o marido é muito ciumento, então o inconsciente ganha. O inconsciente sempre ganha, entende, gente? Muitas vezes, né? E aí, o que acontece? Como que a gente alinha isso? Primeira coisa, tem que parar e se observar, né? Se a gente fica naquele modo correria, vou levando, vou fazendo e tem que entregar, e tem que trabalhar, e tem que a gente não consegue parar e ver. Por isso que muitas vezes é durante um processo de terapia, num processo de coaching, que a pessoa consegue enxergar aquilo que ela estava fazendo, tipo, isso aqui tá desalinhado, né? Porque a gente traz pra consciência, traz pra superfície, entendeu? Então, às vezes a gente vai fazendo e tomando decisões na vida que não tem nada a ver com a gente, mas por alguma razão, né, a gente vai fazendo escolhas que estão desalinhadas. Gente, então, eu vou pro próximo tópico. Querer é uma coisa, executar é outra. Sim, exatamente, né? E aí que tá, se você não tá executando é porque lá no fundo você não quer. Como assim, Tami? Lá no fundo você não quer. E aí a gente tem que entender o porquê disso, né? Qual ganho que você tem de não querer, entende? A mente é fantástica. Quanto mais eu estudo a mente, mais eu fico assim, abismada e fascinada, né? Olha só, falando em mente e fascínio, eu vou falar aqui sobre o tópico 6, que é terceirizar a responsabilidade no outro ou no passado. Como assim? A gente tem um mecanismo de defesa, né, mental, que quando a gente tem algo que a gente não quer lidar, porque aquilo vai trazer dor, ressentimento, vai trazer sentimento de culpa, a gente faz uma projeção no outro, né? Então, o que acontece? É uma forma muito involuntária, não é nem por maldade, gente, por involuntário mesmo, a gente cria historinhas que nos desviam da responsabilidade. E aí, o que é isso? É a nossa própria mente nos poupando da dor, da vergonha, da ansiedade, né? Do fracasso, da culpa. Então, assim, quando você terceiriza pro outro, é como se você tomasse, assim, uma dipirona, e aí você tem um alívio daquela dor, assim, sabe? Mas é muito momentâneo aquilo, né? Porque a tua dor de verdade tá lá, sabe? Então, assim, quando você terceiriza, você sente um alívio, né? Porque a sua mente precisa daquilo, sabe? Então, por exemplo, quando as pessoas falam assim, é que meus pais não puderam me pagar um curso de inglês, por isso que hoje eu não falo inglês, e é por isso que eu não consigo aquela vaga. É porque na época eu não tinha condições financeiras de fazer faculdade, por isso que eu não fiz faculdade, por isso que hoje eu não tenho um bom emprego. Ou, então é que meu marido é uma pessoa muito pessimista, ele traz uma energia ruim para dentro de casa, é por isso que a prosperidade não vem. Eu escuto isso, gente, com muita frequência, né? E eu entendo de verdade por que as pessoas fazem isso. Porque é um mecanismo de defesa e porque a nossa mente ela é poderosa, né? Então, só que o que acontece? É aquele band-aid que você coloca, é tapar o sol com a peneira. Você pode até se convencer daquilo, mas o quanto que aquilo te traz de aprendizado, de evolução, né? Então, assim, mexer em certas situações e assumir responsabilidade é muito desafiadora, pode ser dolorosa, pode ser difícil, mas é a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo. Isso eu te garanto, né? Porque a vida é sua. E quando você para escancarar e falar assim, aqui que tá ruim, deixa eu ver.
Tá, então assim, então eu não fiz o inglês. É isso aqui que tá atrapalhando minha vida? Mas eu tenho 50 anos. Faça o inglês. Destrave. Destrave, se é isso que tá travando. Não, seus pais fizeram o melhor que eles podiam, seu marido faz o melhor que ele pode, você fez o melhor que você podia e tá tudo certo, né? Só que agora, o que acontece? A gente pega o poder em mãos, certo? E fala assim, tá bom, então o que eu vou fazer da minha vida? Você concorda que se você tiver sucesso, quem vai se beneficiar? É você mesmo, não é? Quem vai colher os frutos do seu esforço? Não é você? Então, gente, assumam a responsabilidade da vida de vocês. Quem concorda comigo? Tá fazendo sentido esse tópico? Essa dói. Eu falei pra vocês prepararem lidocaína, viu? No começo, porque algumas coisinhas iam doer, mas olha, gente, é com muito amor, tá? É com muito amor no coração mesmo que eu tô falando tudo isso pra vocês. Por quê? Algumas pessoas não pegaram o começo, né? Eu tenho uma facilidade de enxergar o potencial nas pessoas, sabe? Que elas mesmas não enxergam. Tudo que as pessoas falam, né? Eu tenho essa coisa, eu tenho aquela coisa, eu já começo a enxergar coisas destravando, assim, sabe? Falo, isso aqui vira aqui, isso aqui vira aqui, entende? Exato, a sua honestidade está fazendo evoluir. Porque a mentira bonita, ela não faz a gente evoluir, sabe? E uma vez que você coloca foco e começar, exato. Então, assim, a mentirinha bonita, aquele tapinha no ombro, ele não faz você evoluir, sabe? O que faz você evoluir é aquele feedback verdadeiro, não é? Isso é um talento, obrigada. Eu acho que eu treinei o olhar, viu? Eu treinei o olhar para conseguir enxergar. E aí tem uma outra coisa também, que é assim, as pessoas, elas têm uma cegueira emocional. Então, quem tá do lado de fora tem mais facilidade para enxergar as coisas, né? Do que quem tá vivendo aquilo. Então, por exemplo, eu também preciso, às vezes, de outra pessoa para me falar assim, é isso que tá errando, é isso aqui que tá travado. Eu falo, legal. Puxa, tava aqui na minha cara e eu não vi, entendeu? Gente, eu vou falar aqui agora sobre comunicação desalinhada. Aqui, ó, quando conseguimos buscar em nós mesmos o que falta, chegamos mais longe. É transformador e um processo evolutivo. É isso mesmo, gente. Crescer, né? As pessoas falam assim, crescer dói. Não dói, não. O que dói, sabe o que é? É a resistência. Isso que dói. Quanto mais você resistir, mais vai doer. Agora, se você falar assim, eu aceito, né? Vou pro fluxo, vou no fluxo. Aí você começa a desapegar do ego, você fala assim, tá, vou fazer de conta que eu não sei de nada e vou começar do zero, aí não dói, entendeu? E porque vai ser gostoso, tá? Eu vou falar agora então do último tópico, que é sobre comunicação desalinhada. O que acontece? Parece óbvio, né? Mas as pessoas não sabem se comunicar. E eu era uma delas, né? Então eu tive que estudar muito comunicação. Apesar de ser formada em comunicação social, eu tive que estudar muito o que é a verdadeira comunicação, tá? E aí, a comunicação, ela tem a verbal e a não verbal. Então, 55% da nossa comunicação, ela é não verbal. Então, ela é a postura, é a forma como você veste, é a sua linguagem corporal. 38% é o seu tom de voz, como você fala, né? E 7% é aquilo que você fala. Então, quer dizer, sem você abrir a boca, você já está comunicando. Não é muito interessante isso? Então, o que acontece, né? Nem sempre a mensagem da sua comunicação ela é entendida pela outra pessoa. E aí, independente da sua intenção, né, os resultados que você gera com a sua comunicação é responsabilidade sua.
Então, você, com as suas ações, com a sua postura, com a sua vestimenta, com o seu tom de voz, tudo isso está comunicando, né? Então, assim, a comunicação, ela precisa ser intencional. Então, a forma como você é percebido pelas pessoas. Então, a forma como você é percebido pelas pessoas é responsabilidade sua, tá? Então, assim, por isso que é muito importante você estar muito atento à sua comunicação. Não é só o que você fala, é como você está vestido, é como você se comporta, seus trejeitos, tudo isso. Então, assim, você pode ser a pessoa mais competente do mundo. Então, você pode ser a pessoa mais competente do mundo, né? Naquilo que você faz. Mas, se você não souber comunicar isso, é a mesma coisa que você ser uma pessoa incompetente. Entende? Então, assim, você é uma pessoa muito boa, só que você não comunica isso através das suas ações, da sua postura, das suas atitudes, você não sabe se comunicar direito. Então, é como se você não fosse tão bom assim, você percebe? E tudo isso está dentro da sua alçada, está dentro da sua responsabilidade. Você consegue trabalhar como você quer ser visto, né? O que você quer comunicar para as pessoas. Então, gente, prestem atenção na comunicação de vocês. Seja cada vez mais intencional, mais estratégico, alinhado com aquilo que você quer comunicar. Então, assim, tem muita gente que tem uma intenção, mas a comunicação não dá link, não dá match. Aí não pode. A comunicação, gente, é uma coisa assim que a gente acha que é só aprender a falar, né? E não é. Ela é a pontinha do iceberg, saber falar. Tem muita gente, sabe, que não se comunica, vomita palavras. É triste de ver isso, né? Tem que ter coerência, tem que ter alinhamento, sabe? Exato. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Se eu chegar e falar assim: olha, vocês são muito especiais pra mim, tá? E aí, gente, não dá um nó na cabeça? Né? O que eu falei, né? Com o que eu me comportei, tava alinhado? Não tava. Entendeu? Vocês estão percebendo a diferença? Então, até a forma como você usa jargões, né? Ai, tem gente que gosta de usar muito palavrão, assim, para se expressar. E às vezes ela quer ser vista como uma liderança, né? Então, assim, uma pessoa de liderança não chega com o braço cruzado, falando gíria. É isso que eu tô falando. Então, tem que alinhar, né? Não só a roupa, mas também a forma como a postura, tudo mais. Olha, eu falei 7 travas que eu vejo nas pessoas. Vocês se identificaram com elas? Comenta aqui comigo, por favor. Gente, vocês não fazem ideia do que eu tive que me reinventar, né? Me forçar e negociar comigo mesma para fazer live, tá? Não é uma coisa simples não, mas é isso. Tudo pode ser aprendido, pode ser desenvolvido, né? E é um processo contínuo. Eu tenho como intenção, né? O meu propósito é ver vocês destravando, vocês crescendo, prosperando em todas as áreas da vida, porque prosperidade não é só dinheiro, né? Prosperidade também é relacionamento, é saúde. E olha, é engraçado que quando a gente destrava uma área, às vezes ela tá tão ligada na outra que a gente vai destravando várias, né? Qual que é o primeiro passo para perder a timidez? Como era muito tímida, eu era muito tímida. O primeiro passo para perder a timidez é não ligar pro julgamento externo. Entender que qual que é o meu propósito aqui. Vou dar o meu exemplo aqui, né? Eu queria ser contribuição. Eu sabia que o meu conteúdo era bom e eu sabia que eu poderia ajudar as pessoas, né? E independente de ser cobrado ou não. Porque tinha muita gente que não teria condições de pagar.
E para mim tava tudo bem, porque eu queria ser contribuição. Então, esse meu propósito, né, começou a me destravar e falar assim, o meu objetivo tá aqui, o julgamento alheio tá aqui. Então, assim, se você tem um carro novo, as pessoas vão falar. Se você tem um carro velho, as pessoas vão falar, sabe? Se você vai fazer isso, as pessoas comentam. Se você faz aquilo, então, assim, já que vai comentar, que comentem eu fazendo bem para as pessoas e fazendo uma coisa que eu acredito. Então, a primeira coisa é, você tem que ter um porquê de fazer aquilo. Tem que ter uma razão, um propósito de fazer aquilo. A partir dali, você fala, agora eu vou, entendeu? E tem que colocar a cara a tapa. Não tem como. Vai aos poucos, mas vai fazendo. Isso se chama neuroplasticidade, né? É quando você vai aumentando um pouquinho a sua zona de conforto, sabe? É isso. Ligamos muito pro julgamento externo. Eu sinto que travo com isso. Exato. E aí que tá, né? Pra cada pessoa que te julgar, ela te fizer um pix, tá ótimo. Mas se não é pra fazer pix, não tem que fazer, gente. Não vamos ligar pra isso, sabe? Porque a gente tem que focar muito. Tem tanta coisa pra gente cuidar, tanta coisa pra olhar. Então, assim, a gente vai deixar de ser o nosso potencial por conta do que o outro vai falar, por causa do que o outro vai pensar. Não dá. Não dá, a gente, né, que nem eu fiz um meme aqui recentemente, a gente nasceu para brilhar e ser estrelas na nossa cidade, entendeu? Hoje vocês viram que eu acordei meio palhacinha, né? Eu tenho esse lado meio bobo da corte, tá? Às vezes, quem olha meu feed acha que eu sou super séria, e aí às vezes eu solto esse lado meio brincalhona. Lá do bobo da corte ativado. Gente, às vezes eu tenho esse lado aqui ativa. Mas é isso, o assunto é tão sério que se a gente não trazer humor, não é, gente? Então, assim, a gente tem que rir das nossas falhas, a gente tem que rir das coisas que a gente faz, né? Ai, gente, que bom, conteúdo de ouro. Ai, que gratidão, viu? Bora pôr em prática tudo isso. Você está brilhando. Obrigada, muito orgulho. E é isso, gente. Vamos botar em prática quando? Saiu da live, já bota tudo em prática. Poderia falar um pouco de atendimento? Tem uma avaliação, queria saber mais. Você quer saber sobre os meus atendimentos? Seria isso? É assim, eu sempre faço um alinhamento, uma conversa antes, porque o processo de coaching PNL, ele não é para todo mundo, ou não é para qualquer momento da vida. O que isso quer dizer? Que às vezes, se você tem questões assim, muito do passado, que você não consegue se desvencilhar, você não consegue enxergar o futuro, né? E o processo de coaching, ele é muito assim para você olhar seu estado presente, para você traçar para o futuro. A gente sempre volta para o passado com um único propósito: ressignificar, aprender, né? Então, eu olho para o passado e falo, tá, eu fiz tal coisa ou aconteceu tal coisa. O que eu vou tirar de aprendizado daqui que eu vou levar para o meu futuro? Então, essa é a única bagagem que a gente leva. Então, sim, eu sempre faço uma conversinha de alinhamento para entender o momento de vida. E aí, se você quiser, depois me chama no direct pra gente conversar, tá bom? É isso, gente. Gratidão imensa pelo tempo de vocês. Vocês sabem, né, que pra mim fazer uma live não é a coisa mais fácil do mundo. Mas toda vez que eu faço, eu falo gratidão e ainda bem que eu fiz. Porque é essa troca que me motiva, tá? É essa troca que faz eu ter um propósito, o meu Ikigai. Que essa energia se multiplique, né? E eu aprendo muito com todos vocês diariamente. É uma troca, é uma energia de troca, né? Eu aprendo, eu ensino e é isso. É isso. Por quê? Porque eu já estou aprendendo a deixar o meu ego de lado, de entender que eu não sou a rainha da cocada preta,
e que tem espaço para aprender sim, né? É isso aí. Fico muito feliz de saber que eu contribuí, de que o meu objetivo foi cumprido, né? De poder trazer um pouco mais de informações para vocês, tá? Eu vou deixar essa live gravada. E um beijo grande. Tchau, tchau, gente.